Quer ir para Buenos Aires e não passar nenhum perrengue? Saber quais são os melhores meios de transporte? Saber se você precisa de guia, não precisa de guia? Tem que fazer reserva, não tem que fazer reserva? Qual que é o melhor vinho? Qual que é o melhor alfajor? Onde comprar o melhor vinho? Onde comprar o melhor alfajor? Vem comigo, porque neste vídeo eu vou te dar muitas, mas muitas dicas para sua viagem para Buenos Aires ser simplesmente imperdível e você não passar nenhum perrengue. Então, cola comigo. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, a capital do país e do tango. Então vem comigo, porque eu aproveitei a minha passadinha por lá para viver uma experiência incrível, que foi assistir a um jogo do Boca Juniors em La Bombonera. E óbvio, conhecer a Casa Rosada, me aventurar pelo histórico bairro da Recoleta, me perder pelas ruas do Caminito, conhecer o Mercado Santelmo, beber bons vinhos, passar a noite em bares super cool, me jogar nos restaurantes e ainda fui sentir o ar fresco da cidade de Tigre. Tudo isso e muito mais. Então, sejam todos muito bem-vindos à série Buenos Aires. Bom, quem tá acompanhando a série aqui sabe que eu fui para Buenos Aires, passei alguns dias por lá e eu vou contar aqui pra vocês algumas diquinhas que são super importantes, que vão salvar a sua viagem para que você não passe nenhum perrengue. Primeiro tema que nós vamos tratar aqui chama transporte. Como se locomover em Buenos Aires? Gente, é muito simples se locomover dentro da cidade. Existem algumas opções que são as mais usadas pelos turistas, principalmente Uber. Uber é muito comum, é muito fácil você conseguir um Uber lá, independente do horário, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, eles têm uma demanda muito alta de Uber e você consegue pedir pelo aplicativo normalmente. Aí você pode pagar tanto pelo seu cartão de crédito internacional, que já vai estar cadastrado, como pagar em cash. Eu paguei muito Uber lá em cash, tá bom? Outra opção que as pessoas usam muito e que eu também explorei por lá é o metrô. O metrô já funciona super bem, realmente me impressionou. Tem alguns modelos que são um pouco mais antigos, outros são mais modernos, mas as estações de lá são todas muito organizadas, grandes, então é bem tranquilo mesmo andar de metrô por Buenos Aires, assim, eu não passei nenhum problema, não é difícil você saber quais estações você tem que descer, basta ali olhar no mapinha, dar uma olhada no Google, que é bem tranquilo a locomoção por lá. E gente, o metrô de lá custa muito, mas muito barato, assim, questão de centavos, tá? Então vale super a pena, eu super recomendo aí o metrô. Outra opção que funciona bastante por lá são os ônibus. Tem diversas linhas que cortam a cidade de um canto a outro. Teve um dia que eu acabei pegando um ônibus também e foi bem tranquilo. Os ônibus parecem os ônibus aqui de São Paulo, os ônibus do Brasil. Não tem nenhum segredo, você pega num ponto, desce no outro. Também é super barato você andar de ônibus. Lembrando que tanto o metrô como o ônibus, vocês precisam pagar em cash, não aceita cartão, tá bom? Então é importante vocês saberem disso. Outra opção que tem na cidade são táxis, tem diversos táxis por lá. Eu não andei de táxi, mas se você curte mais táxi do que Uber, também é uma opção para você, e aí você também pode pagar, principalmente em cash, tá? E, gente, tem os trens que acabam ligando uma cidade a outra. Então, assim, por exemplo, muitas pessoas vão de Buenos Aires a Tigre de trem, e o trem sai de Buenos Aires e desce na outra cidade. Então, existem trens que levam para cidades ao entorno ali de Buenos Aires. Outra opção também, se você quer ir para essas cidades próximas, é ir de Uber. Dependendo da cidade, não é tão longe, você consegue ir e voltar de Uber. E também, se você quiser alugar um carro e andar por lá, as estradas são bem tranquilas. Quando eu fui para Tigre, eu fui de carro com os meus amigos, as estradas assim são bem sinalizadas, é bem tranquilo, o asfalto assim, sabe, aquele tapetão, então é bem tranquilo para você dirigir por lá, se você for daquele tipo de viajante que prefere ter o próprio carro. Ponto aqui que sempre gera muito comentário e muita dúvida. Falando da parte turística de Buenos Aires, eu preciso de agência? Eu preciso de guia para fazer os passeios? Não, gente, vocês não precisam. Dá para fazer tudo por conta própria. Andar por Buenos Aires é bem tranquilo. A maioria dos lugares é só você chegar, entrar e conhecer. Você não precisa de uma agência para fazer isso para você e você não precisa de um guia, exceto uma dica de milhões para vocês aqui, no centro e no cemitério da Recoleta. Você não precisa de guia, mas se você tiver um guia com você, vai trazer muito mais conhecimento, vai agregar muito mais, porque eles vão conseguir explicar para vocês todos os detalhes. Eu até falo isso um pouco no vídeo do roteiro, se você ainda não assistiu, assista. Que, por exemplo, lá no cemitério da Recoleta, eu encontrei um guia do Free Walk Tour e aí ele foi explicando as histórias das pessoas que estavam sepultadas lá. E isso é muito legal, porque traz mais conhecimento, faz você olhar para aquele lugar de uma forma diferente. O mesmo para o
centro. Existem vários free walk tours, que é a minha recomendação aqui pra vocês, que vocês conseguem, sem pagar nada, ter um guia e conhecer muito mais da história ali do entorno, tá? Tem um site que é super famoso por isso, vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem, pesquisarem, verem quais free walk tours que tem disponíveis e ver onde é que a galera vai se encontrar e se juntar com eles. Os guias são super treinados, eu achei todos muito legais e eles têm muito conhecimento e vão agregar muito na sua viagem. Então você vai ver isso de uma forma diferente. Lembrando que isso não é obrigatório, você consegue fazer por conta própria. É só realmente pra você poder ter um pouco mais de conhecimento sobre o lugar que você está visitando. Então, ó, fique ligadinho e não, você não precisa de uma agência pra fazer isso por você. É super tranquilo fazer por conta própria. Agora falando um pouco aqui sobre restaurante, porque todo mundo que vai pra Buenos Aires quer o quê? Comer. Comer e beber muito. Existem alguns restaurantes que são super famosos, como o Dom Julio. E sim, gente, existe fila. Tipo, muita fila. Tem gente que chega a ficar horas na fila. Então, se você quer ir pra um desses restaurantes, se programe, faça a reserva com antecedência. E se você não conseguir a reserva, chegue num horário intermediário. Não chegue perto do almoço e não chegue perto do jantar. Tá? Chegue num horário, por exemplo, umas 5 da tarde, vamos supor, que é um horário que a galera tá se programando para ir pro jantar e quem fez a reserva ainda não chegou, então você consegue encaixar um pouco melhor para você conseguir ir sem ter que ficar horas e horas na fila. Lembrando que a maioria coloca o nome na fila e depois você vai viver sua vida, tá? Tipo, sei lá, 2 horas de fila, você vai fazer outras coisas e depois você volta. Então se programe para esses restaurantes, saia com antecedência, porque realmente é muito disputado, assim. As filas são gigantes. Então, por favor, se programem pra vocês não passarem nenhum perrengue e gastarem muito tempo com isso, tá? Sigam as diquinhas aqui que vai dar super certo. Uma outra coisa que vocês precisam saber aqui é, Buenos Aires é sim uma cidade muito da noite. Eu sou de São Paulo é uma cidade noturna, mas lá é 3 vezes mais noturno. E quando você quer falar de festas, por exemplo, a galera realmente chega nas festas 1 hora, 2 horas da manhã. Sim, esse horário é realmente quando começa a lotar. Se você chegar antes, vão ter pessoas, mas lotar mesmo, o negócio começar a bombar é de 1h30 em diante, vai até 6, 7, 8 da manhã. Então normalmente a vida diurna lá começa um pouco mais tarde, justamente porque a galera chega muito tarde. Então você vai ver assim, principalmente a galera de hostel e tudo mais, que os passeios eles começam por volta do meio-dia, depois do meio-dia, quando realmente as pessoas vão pra rua, os turistas vão pra rua, vão bater perna. Então, realmente, se programem aí, porque o horário lá é um pouco diferente, tá? Normalmente as pessoas saem pra jantar um pouco tarde, mas os restaurantes lá, a maioria fecha por volta das 11 horas, no máximo meia-noite. Já os bares e festas, realmente, eles vão até muito tarde. Então é importante vocês saberem disso, tá? E ó, outra coisa que vocês precisam se programar em relação ao horário são alguns passeios, tá? Alguns lugares fecham em horários específicos. Por exemplo, o Mirante Guilmes, eu nunca sei falar esse nome, que eu fui, ele fecha às 5 da tarde. Então se você quer ir nele, se programe para nesse dia, antes das 5 você já está lá. Outra coisa é o Teatro Colón. O Teatro Colón você precisa de ingresso para poder entrar. Tente seu ingresso com antecedência, ou pelo site, ou indo lá na porta comprando para você conseguir visitar no outro dia, porque ele é extremamente disputado. Então algumas atrações turísticas possuem horário de encerramento ou você precisa de ingresso com antecedência. Então se programem, se planejem, pesquisem direitinho os lugares que vocês vão, se eles fecham e que horário eles fecham para vocês não chegarem lá e dar de cara na porta, tá? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então corre, se inscreva no canal, é muito importante você estar aqui com a gente, tá bom? Venha fazer parte desta família, ativa o sininho porque tem vídeo novo toda semana. E comenta aqui o que você tá achando, se você tem alguma dúvida, seu comentário é muito importante. Deixa o seu like porque ele ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, me segue no Insta. Eu posto tudo em real time, dos meus destaques, tem muitas coisas salvas das minhas viagens, não só pra Argentina, como pra outros lugares por aí, como por exemplo, Egito, México, Peru, Havaí, também aqui no Brasil, como por exemplo Santa Catarina, Rio de Janeiro, Salvador, Lençóis Maranhenses, tem muita coisa também no meu feed. E me segue lá no TikTok também, eu tô produzindo alguns conteúdos pro TikTok, dando dicas de produtos que não pode faltar na minha mala, contando perrengues de viagem. E se você for em uma dessas duas redes, me manda uma mensagem, fala que você veio aqui do YouTube, que eu vou ficar muito, muito feliz em falar com você. E uma coisa que você, em hipótese alguma, pode deixar de fazer por lá é assistir a um show de tango. Eu vi muitas pessoas falando show de tango, show de tango, show de tango. Algumas pessoas falaram assim, ah, mas se você vai lá pela Boca, tem as pessoas que ficam dançando tango no meio da rua.
E, gente, não tem nada a ver. Não deixem, em hipótese alguma, de assistirem a um show de tango. Porque, na verdade, não é um show, é um musical. É muito legal, assim, o que eu fui, eles contaram a história de Buenos Aires, a história da Argentina em um show de tango, que teve jantar e tudo mais. E, gente, foi simplesmente maravilhoso. É muito bem produzido. Eu fui no Madeiro Tango, que é considerado o segundo melhor tango da cidade de Buenos Aires. E, assim, é incrível. Eu adorei. Primeiro se serve o jantar. Então, primeiro você come, depois começa um show. E, assim, os cantores extremamente bons, dançarinos maravilhosos. E é realmente um espetáculo. Eu fiquei muito surpreendida. Eu achei que fosse aquela atração que é superestimada, que é só pra turistão e tudo mais. Mas não, gente, é muito bem produzido, é muito bem feito. Pelo menos o show que eu assisti no Madeiro Tango é incrível. Eu super recomendo vocês a assistirem. Não pulem essa parte do show de tango, porque vale muito a pena. Eu fiquei muito surpreendida positivamente. E outra, eu comprei os ingressos no mesmo dia na internet com antecedência, tá bom? Eu sei que tem pessoas que compram com muito tempo de antecedência, mas esse não foi meu caso. Na verdade, o meu amigo comprou os nossos ingressos no mesmo dia. E, gente, vale muito a pena. Assim, não deixem de assistir. É um pouco caro, mas vale super a pena a experiências. E peguem um lugar legal, sabe? Tem uns que são meio fuleiro e tal, não vale a pena. Eu acho que realmente é o tipo de passeio que vale a pena você investir, porque é uma experiência muito legal mesmo. Eu fiquei mais ou menos das 7 até umas 11 horas lá no Madeiro Tango e foi simplesmente maravilhoso. Também não é um espetáculo extremamente curto, que é 20, 30 minutos e acaba, não. São horas. Então, por favor, não deixe de assistir o Madeiro Tango. E, ó, uma diquinha aqui pra você economizar. Todo mundo que vai pra Buenos Aires quer trazer o que na mala? Vinho e alfajor, que realmente são muito bons e são muito baratos. E aí a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: a maioria das pessoas compra o vinho e compra o alfajor nos quiosques, que são umas lojinhas pequenininhas que você consegue encontrar absolutamente tudo. Mas, se você for nos mercados, você vai encontrar os mesmos vinhos e os mesmos alfajores muito mais barato. Tem uma grande diferença de preço. Então, vale muito mais a pena você ir no mercadinho, ali na região do centro, tem vários mercadinhos que nem são tão grandes assim, são pequenininhos, e o preço é muito mais acessível do que nos quiosques ou do que naquelas casas de vinho. Você não precisa disso na Argentina, gente. Vai no mercado e compra, porque são os mesmos vinhos, são os mesmos produtos, são os mesmos alfajores por um preço muito mais acessível. É muito louco isso. E assim, gente, na Argentina realmente o vinho, ele é muito bom, independente se é um vinho barato ou se é um vinho caro. O vinho barato lá já é bom, entendeu? Então tenham isso em mente. Economizem o dinheiro de vocês, comprem vinho e alfajor nos mercadinhos, vale muito mais a pena. Vocês vão economizar bastante. E já aproveitando aqui pra falar, qual que é o melhor alfajor de Buenos Aires? Qual que é o melhor alfajor da Argentina? Eu fiz essa pergunta para argentinos e todos eles me disseram o mesmo nome: Cachafaz. Esse é considerado o melhor alfajor da Argentina. Eu comi vários deles lá, eu trouxe aqui pro Brasil. E, gente, realmente é muito bom. Então, se vocês forem comprar alfajor pra trazer, comprem esse que vale super a pena. E se você já foi pra Buenos Aires e tem dicas de alfajor ou de vinho, deixa aqui nos comentários pra galera ir trocando figurinhas, tá bom? Quando eu estava lá, já no final da minha viagem, eu passei por um perrengue, meus amores, que eu vou contar pra vocês. Eu não sei se é uma coisa que acontece sempre. Eu sei que, olha, só foi Jesus Cristo na causa. Do nada, assim, todo mundo andava pela cidade, nada estranho acontecia. Quando, assim, faltando acho que 2 ou 3 dias pra eu ir embora, chegaram milhares de mosquitos, milhares de pernilongo, mas era num nível insano. Insano, assim. Eu nunca vi nada igual na minha vida. A gente não conseguia andar na rua sem matar pernilongo. Você andava assim, ó, sem matar os pernilongos, assim, ó, passando repelente o tempo inteiro. Você acordava assim, a piscina do hostel tava cheia de mosquito, de pernilongo morto. Teve um dia lá no hostel que a gente não conseguiu ficar do lado de fora, a gente ficou do lado de dentro à noite, porque não dava pra andar na rua. Assim, você escolheu onde você ia comer, ou do que você ia fazer, você tinha que sair do hostel pra dentro do carro pra descer no lugar, e tudo lugar fechado. Foi insano. Eu sou alérgica a pernilongo. Eu saí de lá com mais de 60 picadas. Eu parei de contar em 60, assim. Eu tinha na testa, na bunda, na sola do pé. Foi uma coisa, assim, muito louca. Eles estavam tratando isso com uma praga, né? Algumas pessoas locais falaram que às vezes acontece de ter bastante pernilongo e tal, mas não no nível que foi de quando tava lá. E sim, foi realmente assustador. Eu fiquei, assim, inteira pipocada. Foi horrível. A minha sorte é que eu tinha repelente na bolsa. Então, se você for pra Buenos Aires, leva um repelente, leva uma pomadinha, que eu não sei se você vai encontrar isso, espero que não, mas se você encontrar, você vai estar lá munida, porque foi uma correria pra farmácia, que as farmácias já não tinham nem mais repelente, porque a galera saiu quase se estapeando pra conseguir repelente.
repelente. Então, assim, tenham repelente na mala de vocês, assim, não sei se vocês vão passar por isso ou não, mas usem. Quando eu voltei de lá, meu primo chegou em Buenos Aires e ele me mandou mensagem falando que ele também tava sendo inteiro atacado e comido por mosquitos e por pernilongos. Enfim, gente, foi uma loucura. Então fica essa observação aqui pra vocês. Que foi bizarro, gente, foi bizarro. Deem um Google aí, procurem no TikTok sobre isso, porque eles estavam tratando realmente como uma praga, tava dando no jornal, assim, deu maior repercussão, porque realmente foi uma coisa muito maluca. Vocês estão se perguntando aí, né? Com certeza, qual que é a melhor região pra se hospedar e tudo mais? A melhor região pra se hospedar é o centro. Eu fiquei lá no centro num hostel maravilhoso chamado Viajeiro Hostel. Eu não vou estender muito sobre esse tema, porque se você ainda não assistiu, assista, mais uma vez eu vou falar aqui, o vídeo do roteiro. Lá no vídeo do roteiro eu falo muito sobre o hostel onde eu me hospedei, a região que eu fiquei, as facilidades que eu tive pra poder fazer os passeios. Então aqui, só dando uma pincelada, no centro é a melhor opção, e assiste aí o vídeo do roteiro se você não assistiu, que vai ter muito mais detalhes sobre o meu hostel e sobre como foi a minha experiência se hospedando ali pela região do centro. E ó, sobre dinheiro, que gera muitas dúvidas, eu não vou falar nesse vídeo não, tá? Porque no próximo vídeo eu vou falar só sobre dinheiro, eu vou explicar como foi que eu levei meu dinheiro, como funciona lá a história do dinheiro, que é bem polêmica, é um pouco diferente da forma que a gente trata aqui no Brasil, e vou contar quanto custou a minha viagem para Buenos Aires. Você aí sabe quanto custa uma viagem para Buenos Aires? Então fica ligadinho, porque no próximo vídeo eu vou trazer todos os detalhes para vocês, porque a gente vai falar muito, ó, de dinheiro. Vou explicar exatamente todos os detalhes de como foi a minha experiência por lá e quanto que eu gastei na minha viagem para Buenos Aires. Do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e fiquem ligadinhos aqui, porque como eu já comentei, no próximo vídeo nós vamos falar muito de dinheiro. Um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Bye!